35 anos. 3 décadas e meia de lutas, resiliência e conquistas. A Anesp viveu de perto esses momentos, representando gestores e gestoras com papéis decisivos em políticas públicas que buscam contribuir com um serviço público de qualidade e comprometido com a democracia. Tudo começou antes mesmo da oficialização da própria carreira de EPPGG. Era maio de 89, quando foi criado o CENAP, o Centro de Alunos da ENAP, que viria a ser a Anesp e teve papel fundamental na tramitação do projeto de lei que criaria a carreira. Eu não me lembro com precisão das datas, né? Mas a ideia do CENAP, nós fizemos um concurso público, estávamos fazendo um curso no ENAP e a carreira não existia. Isso é meio surreal falar disso hoje, né? Como assim não existia? Não existia. Vocês vão pegar depois os episódios relacionados à criação da carreira propriamente dita, né? Era uma coisa maluca. Então, nós estávamos num ambiente de muita incerteza. Ao mesmo tempo, era um período do Brasil, nós estávamos na hiperinflação, a bolsa era rapidamente corroída pela inflação. Você tinha alguma coisa como, acho que uns 70%, 80% era de fora de Brasília. Então, nós dependíamos mortalmente da bolsa para viver na ENAP, para alugar o apartamento. E houve uma crise anterior à nossa chegada. Houve uma mudança da direção da ENAP, que era uma diretoria da FUNCEP. Do final de 88 a dezembro de 88, foi feito um brutal ajuste para o governo federal se ajustar a algumas decisões da Constituição. O nome era de Operação Desmonte. Em plena Operação Desmonte, você tem uma mudança nos ministérios. Sai a equipe da ENAP, em dezembro, entra outra equipe, aí já a terceira equipe, né? Que entra em janeiro de 89, seria a equipe que iria conduzir o pessoal até o final. Essa equipe, e também a ENAP, nessa época, ela absorve a FUNCEP. A ENAP, que era uma diretoria da FUNCEP, vira a FUNCEP. Então, o SENAP surgiu nesse contexto de ter uma interlocução estruturada com a direção da escola. Lembrando que a carreira só vai ser criada lá na frente, em outubro, se não me engano, depois de umas coisas drúxulas, né? O presidente, o Heriberto, ele sanciona, né, o que chega para ele assinar. No nosso caso, teve um não sanciono. Isso tudo foi muito duro para a gente, né, assimilar isso tudo. A propaganda não era essa, os documentos não eram esses, a filosofia não era essa. Mas o SEMAP foi criado para permitir essa conversa mais estruturada e mais institucionalizada com a direção da escola. A lei foi finalmente assinada em outubro de 89. Essa conquista da primeira turma de alunos concursados da ENAP é o resultado de uma luta que estamos travando desde que iniciamos o curso em agosto de 1988, dizia o boletim da SENAP, em julho de 89. Nos primeiros anos da década de 90, a Anesp, que substituiu o SENAP, enfrentaria um grande desafio. A carreira de EPPGG foi perseguida pelo governo Collor. Em agosto de 91, a lei que criava a carreira foi revogada e os cargos de EPPGG passaram a ser de analista de orçamento. Somente depois de mais de um ano, a carreira de EPPGG foi restaurada. E em Fernando Collor, a gente vai lembrar disso bem, ele entra aquele verniz de vou qualificar, vou diminuir o tamanho do Estado, que foi uma forma de o governo dar o recado, né? Que, olha, vocês não são bem-vindos aqui. Então, houve aquela ideia de organizar as carreiras. Então, não apenas os gestores, mas também os técnicos de planejamento do IPEA foram todos organizados, entre aspas, né? Foram todos reenquadrados dentro da denominação de analista de planejamento e orçamento, né? Era inconstitucional até a tampa, né? A própria Constituição de 88 vedava esse tipo de enquadramento. Qualquer ocupação de cargo público só podia ocorrer mediante concurso público, os cargos também só poderiam existir
por lei, mas não foi fácil rever, né? Não foi fácil derrubar, né? Ou garantir, ainda que por liminar, a suspensão desse artigo. Foi necessário uma grande articulação dos então gestores, né, da primeira turma, com o pessoal do IPEA, até mesmo com o pessoal da carreira de APO, e mesmo dentro da carreira, tinha gente que achava que era um bom negócio, né, ser APO. Então, até mesmo dentro da carreira, foi necessário construir esse consenso. Com a restauração da carreira, a importância de valorizar a formação de gestores pela ENAP entrou na agenda pública, especialmente na eleição de 94. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado, elaborado em 95, sob a direção do então ministro Bresser Pereira, fomentou a reativação de concursos regulares para a EPPGG pela importância estratégica da carreira para o Estado. Naquele ano, o governo realizou o segundo concurso para a carreira, selecionando 53 gestores. Em 95, aliás, um pouquinho antes, em 94, a primeira turma faz um corpo a corpo, faz uma aproximação com o governo de Fernando Henrique, e aí há essa retomada para a realização dos concursos, com o argumento de que é preciso, sim, profissionalizar a ocupação das posições de decisão na administração pública. Quando o Bresser propõe o núcleo estratégico, né, do Estado, ele faz aquela separação do que é atividade típica de Estado, o que é atividade de mercado, o que é o terceiro setor, né, e até onde o Estado pode ir, ainda que não seja uma atividade típica, né, ele vê os gestores atuando nesse núcleo estratégico. Não tem a fada da administração pública que faz plim e faz com que todo mundo na administração veja, né, a importância da carreira. É muito mais por nosso esforço e por abnegação mesmo, até certo ponto. Aos poucos, a Anesp foi crescendo e se consolidando. Em 96, lançou seu site e, em 98, inaugurou sede própria na Asa Sul e em Brasília. Até 2000, outros 3 processos seletivos para EPPGGs ocorreriam, com o ingresso de mais de 300 novos integrantes na carreira. Os anos 2000 iniciam uma nova era no mundo e no Brasil, com impactos importantes para a carreira dos gestores e gestoras. Esse período é marcado pela valorização das carreiras típicas de Estado, como os EPPGGs, que passaram a ser remunerados por subsídio. As novas tabelas salariais mais do que compensaram as perdas com a inflação do período e representaram uma valorização salarial inédita. E esse período, entre 2000 e 2010, foi um período de muita valorização da carreira de gestor, né? Houve, primeiro, uma valorização salarial, que não foi só para a carreira de gestor, mas foi para os servidores públicos do executivo, que estavam com salários já muito defasados, tá? Eu acho que isso foi um chamativo para que profissionais observassem com interesse a carreira de EPPGG, mas foi também um período de muita visibilidade, em que nós, gestores e gestoras, pudemos alçar cargos importantes, funções importantes na administração pública. A carreira chega a 2003 com 7 concursos realizados e 960 cargos. Em 2005, 2008 e 2009, novos concursos totalizariam 16 turmas de EPPGGs formados. Esses EPPGGs tiveram um papel fundamental na construção de políticas públicas que promoveram justiça social e inclusão das brasileiras e dos brasileiros. Se a gente pegar a história do Bolsa Família, até arrepio aqui, a história do Bolsa, o desenvolvimento do Cadastro Único, o Plano Brasil Sem Miséria, há ali um corpo de gestoras e gestores federais que ajudaram no dia a dia, seguindo o princípio da administração pública da impessoalidade, sem vaidade e com muito trabalho, que se dispuseram a cumprir a sua obrigação, que é ajudar na construção de políticas públicas adequadas e que sirvam à população brasileira. Eu não posso deixar aqui de mencionar a Rosane Cunha, uma grande gestora federal,
falecida em 2008, infelizmente, mas que foi fundamental para a montagem do Bolsa Família. Lembrar que o Plano Brasil Sem Miséria foi tocado por Thiago Falcão, né? Primeiro por Ana Fonseca, mas depois por Thiago Falcão, e uma equipe cheia de gestores, Janine, Rogério, Isadora. Então, acho que de 2000 a 2010 nós tivemos visibilidade. Nós tivemos outro aspecto que é muito importante para a própria visibilidade. Nós tivemos oportunidade, profissionalização, principalmente no âmbito da política social brasileira. Então, é um tempo em que a política social brasileira deixa de ser vista como aquele lugar em que você emprega parente de fulano ou de ciclano e é vista com o olhar de que a política social tem que ser conduzida também por profissionais, tal como a política econômica, tal como a política de infraestrutura. A década que inicia em 2010 traria uma nova geração de políticas públicas, mas também o princípio de anos turbulentos no cenário político e para a democracia. No âmbito da carreira, um concurso para EPPGGs realizado em 2013, inicialmente celebrado, acabou suspenso após a Anesp observar inconsistências no edital. A associação buscou diálogo para a correção dos erros, mas não obteve êxito. A decisão foi pela apuração das irregularidades e suspensão por parte do TCU e da Justiça. Foi uma luta muito grande, porque a gente discordou do viés, que era um viés excessivo, praticamente total, na experiência profissional, e descaracterizava, praticamente desconsiderava o valor das provas, a importância das provas e dos títulos, e dos títulos acadêmicos, só da experiência profissional. Ainda em 2012, uma longa campanha salarial mobilizou a Anesp. No ano seguinte, aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Gestores Públicos de Carreira, com 350 representantes de carreiras estaduais. Lá, foi criada a Federação Brasileira de Gestores Públicos de Carreira. Outras muitas conquistas para a associação e para os EPPGGs viriam naqueles anos. A Anesp, que antes era uma associação, ela se tornou um sindicato em 2013. Né, que foi uma luta também de mais de 10 anos com o Ministério do Trabalho. Fomos pioneiros em um conjunto grande de carreiras, a primeira, né, no ciclo de gestão, que conquistou a carta sindical. Então, isso também foi muito importante. A questão da mobilidade e a questão do programa de capacitação de longa duração foram temas que também tratamos entre 2011 e 2013. Inclusive, nós vencemos medidas legais contra a SERGES na regulamentação desses programas e obtivemos alguns sucessos no redesenho deles para que o desenho final ele de fato garantisse mobilidade, né? Que é uma característica para a gente muito importante por conta da nossa atuação descentralizada entre os diversos órgãos da administração pública federal, né? E o programa de capacitação de longa duração, que é para investimento, para formação de capital, para que a gente tenha e mantenha a nossa qualificação, a nossa elevada qualificação. Em períodos de desmonte de políticas públicas, a atuação da Anesp e a resiliência dos gestores se mostraram fundamentais. Sem concursos e com iniciativas que buscaram diminuir o Estado, os servidores sofreram ataques e perseguições. A Anesp foi peça-chave na resistência à desestruturação do Estado brasileiro. O processo de desmonte das políticas públicas e de destruição de instituições do Estado brasileiro, ele teve início efetivamente a partir de 2016, né, na continuidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma. Essa ruptura, né, antidemocrática, que depois o próprio Supremo reconheceu como ilegítima, atingiu de maneira bastante concreta a nossa carreira de gestores, né? Da noite para o dia se vê frente a um governo que promove a destruição do Estado, o desmonte das políticas públicas, porque, na verdade, era quase uma negação, né, da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental.
Durante esse período, né, de desmonte, de destruição, a Anesp procurou estar sempre presente junto com outras entidades do serviço público, outras entidades da sociedade civil que também estavam encaminhando mecanismos de resistência. A Anesp encabeçou uma iniciativa muito importante, que era o movimento chamado Que Estado Queremos, né? A gente procurou, então, mostrar para a sociedade o que o Estado brasileiro cumpria como missões importantes, com informações, com dados, com imagens, com entrevistas. E, finalmente, a Anesp participou também ativamente de um movimento importante de resistência contra a assim chamada reforma administrativa, né? Que estava consubstanciada na chamada PEC 32, uma proposta de emenda constitucional que, na verdade, não procurava reformar o Estado, procurava reduzir, destruir, né, as instituições públicas, as instituições estatais. Em paralelo a isso, na pandemia de Covid, um dos maiores desafios para os EPPGGs nesses 35 anos, a Anesp reafirmou: políticas públicas salvam vidas. Apesar de todas essas dificuldades, quer dizer, os colegas, as colegas e a própria Anesp, a nossa associação, quer dizer, não se rendeu, né, nem ao processo de desmonte, nem ao negacionismo, tá certo? Que estava tomando conta do governo, e tomou a iniciativa, quer dizer, através de colegas que estavam na linha de frente, através da própria associação, dos nossos canais pela internet, procurando fazer com que a sociedade brasileira, no seu conjunto, tivesse acesso a informações relevantes de caráter científico, de defesa de soluções positivas, vamos dizer assim, no que se refere aos mecanismos de prevenção, no que se refere à necessidade, né, do isolamento, do trabalho ser realizado, né, por meio virtual, online e outras medidas importantes. A Anesp completa 35 anos tendo como perspectiva o ingresso de novos colegas, oxigenando a carreira e contribuindo com a reconstrução de políticas públicas, entendendo a valorização do servidor e do serviço público como elemento central nesse processo. A Anesp hoje é uma jovem de 35 anos, ela é antenada com as tendências, mas ao mesmo tempo ela sabe que deve a quem veio antes de nós, a quem desbravou os caminhos. Nós já temos uma posição de respeito no sindicalismo federal e nesse momento a gente está numa campanha salarial, numa negociação que eu acredito que vai ser bem sucedida. A gente tem orgulho de bem representar os interesses da carreira e também representar uma carreira que é verdadeiramente vocacionada para servir. E a gente está também numa expectativa muito positiva com relação aos nossos novos colegas. E nós estamos também participando da formação por meio de parceria com a ENAP. Então a expectativa é positiva de renovar essa carreira e de contribuir na produção e na disseminação de conhecimento para que nossos novos colegas conheçam verdadeiramente o país que temos, para, a partir desse conhecimento, contribuir na construção do Estado que queremos, da gestão pública que queremos.